sempre convidando você a acessar o nosso portal jovempan.com.br. E a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai avaliar o aprendizado de mais de 2 milhões de estudantes com a prova paulista, a partir da próxima segunda-feira. Vamos acompanhar com a Camila Yunes. O objetivo da prova paulista é testar o índice de conhecimento dos alunos da rede estadual aqui de São Paulo. Essa avaliação começará a ser aplicada no dia 23 de setembro até o dia 30 de setembro. Nos municípios em que houver feriado nesse período, essas provas serão reagendadas, realocadas para o início do mês de outubro. A prova será aplicada para os alunos do 5º ano até a 3ª série do ensino médio da rede estadual. As matérias, elas variam de acordo com cada série, com cada nível da educação. Por exemplo, para os alunos do ensino fundamental, no primeiro dia de prova serão avaliadas as questões de português, geografia e também de história. No segundo dia, serão questões relacionadas à matemática e também às ciências. Agora, para os alunos do 6º ao 9º ano, eles terão que realizar, além dessas matérias, também os testes de conhecimento da língua inglesa. Agora, para os alunos do ensino médio, além de todas essas questões da educação básica, os alunos também terão questões de acordo com o itinerário formativo cursado por cada aluno, que são aquelas matérias ali optativas que acontecem aqui no Brasil. Então, esses alunos terão também que realizar essas avaliações das matérias optativas. Já foram realizadas outras edições da prova paulista. Nessa próxima edição, que vai acontecer desse bimestre, terá algumas modificações, um outro formato, porque parte das questões terá apenas 2 opções para o aluno assinalar se essa questão está certa ou errada. De acordo com a Secretaria de Educação, esse formato ajuda a ter mais clareza sobre o nível de conhecimento desses alunos. Lembrando que o estado de São Paulo teve uma queda no índice, do IDEB, no índice de educação, entre os anos de 2021 e 2023. Esse IDEB, que foi divulgado no mês de agosto, mostrou que o estado ainda não se recuperou dos impactos educacionais da pandemia de coronavírus. Até a própria Secretaria de Educação reconhece que o estado ainda não conseguiu se recuperar e fala sobre uma necessidade de maior implantação de mecanismos para melhorar esse cenário. Agora, destaque internacional: o gabinete da Assembleia Nacional da França aceitou debater uma proposta de destituição do presidente francês Emmanuel Macron. Essa medida recebeu 12 votos favoráveis e 10 contrários. O pedido foi feito após recusa de Macron em nomear a candidata da coalizão da esquerda, a mais votada nas eleições legislativas recentes, ao cargo de primeira-ministra. Por essa razão, vamos discutir um pouco com o doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena, para a gente entender esse cenário na França. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News, sempre colaborando com a gente. Já emendo a minha pergunta: essa proposta de destituição de Emmanuel Macron avançou na Assembleia Nacional, mas que momento que a gente pode destacar do país, essa relação com os poderes franceses? Quais são os pontos mais sensíveis na administração Macron? O que é que tem causado essa ruptura de parte do parlamento com a presidência da República? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, política francesa, desde que nós tivemos uma chamada eleição, uma snap election, uma eleição quase que imediata, na tentativa do presidente Emmanuel Macron de manter o poder na França e que não foi positiva para a sua coalizão de centro, a gente está vendo uma crise muito grande dentro dos poderes da França. Apesar do presidente francês ter uma grande força e uma capacidade grande de arregimentação, ele precisa do parlamento para suas grandes mudanças constitucionais. E a mais nova crise foi o fato de que, ao ter uma estratégia com a esquerda e com o centro para impedir uma vitória de Marine Le Pen e da extrema-direita, eles conseguiram eleger grande parte dos deputados do bloco Nouveau Front National, que é de esquerda e de extrema-esquerda. Historicamente, o primeiro-ministro que é nomeado pelo presidente teria que ser dessa coalizão. E a candidata, que seria a economista Panot, ela foi retirada da lista de opções de Emmanuel Macron. E isso causou um grande problema na grande maioria
dos parlamentares de esquerda que queriam Panot como primeira-ministra. Entretanto, Macron acredita que Panot é um economista muito radical, que não teria capacidade de fazer, de fato, os planos que ele gostaria para a França ainda no final do seu mandato. Por isso, ele trouxe do Partido Les Républicains, partido de centro, Michel Barnier, que é uma pessoa que tem uma capacidade muito maior de afinidade política com ele, porém, não tem grande quantidade de votos, já que o Les Républicains e o Bloco de Centro, eles tiveram uma votação em terceiro lugar quando a gente faz uma análise geral do parlamento francês. Então, a política francesa está em crise. Está em uma crise desde o início da Cinquième République, essa república depois do fim da Segunda Guerra. Geralmente é uma coisa tradicional que o primeiro-ministro seja indicado pelo partido que vence as eleições, mas o presidente está fragilizado. Do meu ponto de vista, essa fragilização vai continuar até as eleições nacionais, e por isso Macron deve, de fato, ter um grande problema dentro disso. Então, isso atrapalha a União Europeia, atrapalha a possibilidade de avanços na União Europeia, principalmente depois de Mário Draghi, ex-primeiro-ministro e presidente do Banco Central Europeu, fazer um plano de competitividade italiana. Se o presidente Macron está fraco e ficará fraco até a sua próxima eleição, se ele não tem base parlamentar, na prática isso significa que a Europa toda está fraca, já que o chanceler Olaf Scholz na Alemanha também está fraco. Entretanto, é importante dizer que, apesar deste debate, de uma suposta destituição, é muito difícil que isso vá para frente. Não vejo um cenário político que seja capaz de destituir Emmanuel Macron do seu poder. Mas, de fato, a França não vai conseguir avançar nas reformas que Macron quer no final de seu governo, e a ideia é que, provavelmente, o país vai viver uma espécie de letargia e dificilmente algo vai andar até as eleições nacionais. E, provavelmente, Marine Le Pen e o seu partido de direita vai manter o governo em xeque. Pois é, daqui a pouco eu quero tratar mais sobre o primeiro-ministro Barnier, mas antes disso, assim, setores da oposição comemoraram o avanço da tramitação dessa proposta, mas o presidente da Assembleia Nacional criticou, falou em desrespeito, falou que isso seria um atentado ao Estado de Direito. Enfim, queria só que você reforçasse quais são as reais chances de um avanço nesse projeto e a possibilidade de destituição de Emmanuel Macron. Como é que funciona essa tramitação? Quantos votos são necessários? E na hipótese disso acontecer, como seria feita essa transição? Hoje é muito pequeno, hoje isso passou por uma comissão dentro do parlamento. A gente teria que ter um voto de uma maioria qualificada para poder, de fato, ter a destituição do presidente. E seria um impacto gigantesco na França. Isso significaria que Macron, se isso avançasse, perdeu o apoio do centro, que ele tem votos, perderia também o apoio totalmente da esquerda, e não só da esquerda radical, mas do Partido Socialista, da centro-esquerda, que ele ainda tem uma influência. E isso também colocaria, de fato, a direita e a extrema-direita capazes de tirar o presidente. Isso abriria um espaço, uma regra para que presidentes que não têm uma força no parlamento fossem destituídos. Eu acho muito difícil isso ocorrer na prática. Então, uma maioria qualificada para a retirada de um presidente francês, é muito difícil que isso de fato ocorra. Isso seria algo quase que impensável. Entretanto, política a gente sabe que depende das ruas. Se as ruas avançarem e virem isso uma possibilidade, e a França tem uma grande capacidade de mobilização, como a gente viu no caso do Gilets jaunes, isso sim pode se tornar um movimento parecido com o que a gente tem como um impeachment no Brasil. Mas enquanto as ruas não se manifestarem, o presidente Emmanuel Macron continua no cargo. Agora, hoje, muitos franceses, eu pude acompanhar um noticiário, foram às ruas, justamente insatisfeitos com a administração de Emmanuel Macron, reforçar esse pedido de destituição do presidente. Agora, você entende que, de alguma maneira, essas manifestações podem pressionar os congressistas
e tornar a situação de Emmanuel Macron mais delicada. E aí eu quero retomar aquela reflexão sobre o Michel Barnier como primeiro-ministro, que também, inclusive, vem sendo muito criticado por parte da opinião pública. Quais são as questões sensíveis que acabaram motivando esses protestos? O presidente Emmanuel Macron vem sendo criticado radicalmente por medidas que ele fez no começo do seu mandato, principalmente na questão das pensões e na questão de privatizações. Obviamente, a França tem, sim, quando a gente compara com o Brasil, um sistema de pensões e de aposentadoria até mais simples e com aposentadoria, em alguns casos, de pessoas com 50 anos, 53 anos, o que são pessoas muito novas. E todo esse sistema para reforçar a economia francesa, lembrando, a economia francesa está entrando em déficits que chegam a 4% ou a 5% do PIB, muito além das regras da União Europeia. Esse tipo de situação não é aceitável e Macron queria sim reorganizar a política interna francesa, principalmente na área de competitividade. Tudo isso recebeu uma crítica muito grande de todos os elementos franceses e isso está sendo uma base desde o início daquelas manifestações. Agora, as manifestações que ocorrem não são suficientemente grandes para pressionar deputados hoje. A gente ainda não vê manifestações que invoquem os grandes centros urbanos franceses, que invadam basicamente toda a cidade. Como a gente viu, por exemplo, naquela questão agrícola, que a gente viu tratores fechando ruas, a gente viu Paris basicamente sitiada. As manifestações são importantes, são, mas elas ainda não pararam a economia francesa. O meu ponto de vista é muito claro. Essas manifestações teriam que ter a capacidade de refazer as políticas revisionistas econômicas, principalmente na área de pensões que Macron fez e também na área de privatizações. Enquanto isso não se tornar majoritário na França e parar basicamente parte dos setores econômicos, Macron se mantém no cargo. Mas a política é muito dinâmica, isso não pode estar descartado. Isso vai depender fundamentalmente se o governo vai avançar ou se vai ceder a essas pressões para, de fato, refazer essas reorganizações de políticas públicas e na área de benefícios sociais. A crise na política na França, estamos conversando com o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, sempre colaborando aqui na programação da Jovem Pan News. O Igor fez na sua saudação, disse boa noite. Provavelmente está em um outro país. Onde você está agora, hein, Igor? Agora eu já estou na Europa, por isso esse horário aqui está um pouco mais tarde. Perfeito. Daqui a pouco posso me despedir como boa noite. Por enquanto seria boa tarde, 5h12 da tarde por aqui. Agora, Igor, em meio a essa situação, o presidente Emmanuel Macron pediu nesta sexta-feira aos partidos políticos franceses que deixem o primeiro-ministro Michel Barnier trabalhar e o ajudem a formar um novo governo. Queria que você trouxesse uma reflexão. Qual é a situação de momento de Barnier e quais são essas dificuldades na formatação desse novo governo? Um grande problema é que Michel Barnier sempre foi um crítico de políticas francesas, foi um crítico de políticas de integração na União Europeia e também foi um crítico das próprias políticas de Emmanuel Macron de reforma do Estado. E o grande problema hoje é ele criar uma equipe capaz de avançar nessas reformas se ele não tem base política. Quando Emmanuel Macron venceu as eleições, ele venceu com uma maioria esmagadora e uma capacidade de arregimentação no seu primeiro mandato, algo que foi muito mais difícil de ocorrer na sua reeleição. Michel Barnier é visto como um crítico, um dos artífices das negociações com o Brexit, que muitas delas não deram certo e estão impactando hoje a economia francesa, que tinha uma ligação muito forte com o Reino Unido. Existe uma crítica muito grande que a política econômica de Barnier com os outros membros da União Europeia prejudica a França, prejudica as empresas francesas e as exportações francesas. Então, a partir dessa visão de Barnier, que tem uma visão mais liberal, lembrando da sua participação em governos do Les Républicains, isso faz com que, de fato, torne-se difícil um governo de coalizão que envolva partidos de centro-esquerda e que tem uma visão muito mais, do meu ponto de vista, não diria que é um dirigismo francês, mas é muito mais uma visão estatizante da economia. Então, se ele não conseguir arregimentar, no mínimo, um governo de centro
para fazer com que as políticas de Macron de revisão de gastos públicos e de melhora da competitividade, que foi uma base da sua campanha política, tornar a França mais competitiva, ele não vai conseguir fazer um governo. E nós já vimos que se o primeiro-ministro francês não consegue fazer um governo, ele termina sendo demissionado por si próprio. E se isso ocorrer, Macron vai ficar no corner e vai ter que colocar um outro primeiro-ministro. E se não for Panot, do ponto de vista do partido que venceu as eleições, o Nouveau Front National, ele abre uma outra crise institucional e aí torna-se mais difícil a sua própria permanência. Então, a possibilidade do primeiro-ministro não conseguir formar um governo que atenda às suas expectativas de reformas econômicas e principalmente de competitividade, torna a situação de Macron cada vez mais delicada. Entretanto, é importante, Macron sempre teve esse problema durante a campanha. Como conciliar um governo que quer se tornar mais liberal, abrir suas empresas estatais? Lembrando, o governo francês tem mais de 114 empresas estatais, com o partido vencedor de centro-direita que quer um governo voltado ao mais Estado, a participação mais forte do Estado da economia. Simplesmente a equação não consegue ser fechada. Perfeito. Só para encerrar rapidamente, queria que você destacasse, olhando para a próxima semana, quais agendas e eventos devemos estar atentos que podem agravar ou suavizar essa crise política na França. Olha, a semana que vem vai ser uma semana muito mais decisiva, porque nós temos a primeira semana de formação e de ação do novo Conselho da União Europeia. Esse Conselho vai tentar reorganizar através da presidência do novo líder do Conselho Europeu, Antônio Costa, e que vai tentar colocar os líderes dos países da União Europeia em uma nova organização política e social. Entretanto, isso pode ser negativo quando a gente pensa que a França, juntamente com a Alemanha, que tem o grande motor da União Europeia, ainda não conseguem ter uma ideia única. Então, meu ponto de vista não é muito na França, mas muito mais como a França vai se comportar com uma nova composição dentro da União Europeia se ela perde essa posição de liderança. E juntamente com a Alemanha estão os dois extremamente fragilizados na sua política interna. Então, é muito difícil terem uma política externa positiva e uma política de competitividade se nem mesmo internamente eles conseguem organizar a casa. Crise política na França em destaque nessa entrevista com o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Igor, seja sempre muito bem-vindo. Bom sábado, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.